Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. E hoje nós faremos a segunda aula de polímero de adição, onde nós terminaremos os polímeros de adição e faremos alguns exercícios, ok? Então, veja bem, gente, antes de nós começarmos, vamos lembrar de alguns conceitos de polímeros de adição que nós vimos. Primeiro, qual a diferença de termofixo, termoplástico e elastômeros? O termoplástico são aqueles polímeros que depois a gente consegue aquecer, ele amolece, ele pode se fundir, você pode de novo moldar, né, esse polímero. O termofixo, não, ele se decompõe. Lembra que eu falei do cabo da panela? Que quando o cabo da panela, que é o baquelite, ele começa a aquecer, ele começa a soltar um cheiro desagradável. Por quê? Porque ele vai se decompondo. Então, ele muda a sua estrutura química. Enquanto o termoplástico, você consegue voltar, moldar ele novamente, porque não muda a estrutura química dele, certo? E os elastômeros são aqueles que tem uma certa elasticidade, que depois de fundidos, você não consegue o quê? Moldar novamente, mas eles não se decompõem. Mas eles são usados depois como enchimentos, eles trituram isso daí e são utilizados como enchimento. Então, termoplástico, aquele quando aquece, ele derrete. O termofixo é quando aquele duro, né, que quando você aquece, ele não derrete, ele se decompõe, e o elastômero, aqueles que esticam, ok? E vamos lembrar aqui o que é um polímero de adição. Então, falaremos primeiro da borracha natural, que é um exemplo de elastômero, porque elas o quê? Elas têm uma certa elasticidade. Então, veja bem, gente, qual é a condição para que você tenha um polímero de adição? É que ele tenha uma ligação dupla, ou seja, que ele tenha uma ligação π, certo? Então, no caso da borracha natural, o seu monômero é o isopreno. Qual é o nome do isopreno? Segundo a IUPAC, o nome oficial. Olha, vamos numerar esses carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Então, aqui, ó, o grupo metil tá no carbono 2, então eu colocaria 2 metil, certo? Quantos carbonos tem a cadeia principal? Ela tem 4, então é but. Dupla ligação é em, só que eu tenho duas duplas. Aonde? No carbono 1 e no carbono 3. Como eu tenho duas duplas, de em. Qual é a função que ele pertence? Hidrocarboneto. Então, dieno, que é o butadieno, antigamente é chamado de 1,3-butadieno ou butadieno 1,3, mas aí o PAC, a recomendação agora é que se coloca a numeração no meio da cadeia, ok? Então, a partir do isopreno, a gente pode fazer o poliisopreno, que é a borracha natural. Como que a gente faz essa reação de polimerização? Tem um meio reacional, que tem catalisador, tem pressão, tem temperatura, que essa ligação π aqui, ó, ela é rompida. Quando a ligação π ela é rompida, ela forma o que a gente chama, olha, de radicais livres aqui. Então, por exemplo, essa cadeia ficaria assim, ó, H2C, uma valência livre aqui. Depois ficaria CH3, uma valência livre aqui, certo? Depois vem uma simples CH. Aí você não vai romper essa aqui. Então, vem uma valência livre aqui e a outra aqui. Aí, o que vai acontecer? Esses dois elétrons, certo? Eles vão compartilhar em orbitais p puros, que a gente chama de ligação π, né? Que é uma ligação lateral e não frontal, que a frontal se deu por meio da ligação sigma, ok? Aí, essa valência livre aqui da lateral, ó, eles vão se ligar a esses outros monômeros aqui, iguais, e vão formar isso aqui, ó, certo? Quantas vezes? N vezes, ok? Então, esse polímero natural, a gente chama de polímero normal. Por quê? Porque os monômeros, eles são todos iguais. Lembra que eu mostrei para vocês do CLIPS, né? A gente forma um polímero e ele é um polímero normal porque todos os monômeros, olha, todos os clipes aqui, eles são o quê? Eles são prateados, ok? Então, aqui, ó, é a obtenção de quem? Da borracha natural, aquela que você tira da seringueira, que é o poliisopreno, que você já obtém direto. Só que o homem hoje já consegue produzir essa borracha
por meio de uma reação de polimerização de quem? Do isopreno. Então, o isopreno é o meu monômero, é a minha unidade básica do meu polímero, ok? Bom, aí com isso, o homem produz a borracha sintética, que é o SBR. Como é que é a borracha sintética? Agora ele pega o 1,3-butanidieno, aqui não tem metil. Aí aqui eu até já deixei, olha. Ele quebra a ligação pi aqui e forma essas valências livres aqui, aqui nos outros dois carbonos. Aí vem esses dois aqui, ó, se ligam e ficam a valência livre. Já aqui no estireno, não sei se vocês lembram que o estireno, ele é o isopor, que forma o poliestireno, desculpa. Que aqui ele também vai quebrar, forma as valências livres aqui, ó, esse se liga a esse. Quantas vezes? N vezes, tá vendo, ó? Essa parte aqui vem do 1,3-butadieno e essa parte aqui vem quem? Do estireno. Quantas vezes? N vezes. Só que nesse caso a gente não chama de polímero normal, a gente chama de copolímero. Por quê? Porque as unidades básicas dele são diferentes, ou seja, olha, eu fiz uma sequência de clipes aqui, olha, onde um clipes é azul e o outro clipes é o quê? Ele é prateado, tá vendo? Então, isso aqui é chamado de copolímero, certo? Onde ele é obtido de mais de um tipo de monômero. Então, esse polímero, ele é utilizado na fabricação de pneus. E quanto mais 1,3-butadieno que eu coloco, ou melhor, quanto mais estireno que eu coloco, maior a característica de termoplástico desse polímero, ou seja, você consegue moldar ele, certo? Então, quanto mais estireno eu colocar nessa mistura, mais eu consigo o quê? Moldar mais características de termoplástico. Então, essa borracha SBR, ela é utilizada muito na fabricação de pneus, ok? Então, ó, SBR, que traduzindo é borracha de butadieno estireno. É S de estireno, B de butadieno e R de borracha, rubber, certo? Bom, só que o seguinte, só que tem um problema, o pneu, essa borracha sintética. Porque o que acontece, gente? A borracha natural ou a borracha sintética, se o tempo fica muito quente, ela se torna mole e pegajosa, certo? E se o tempo fica muito frio, ela fica dura e quebradiça, ok? Então, o que acontece também? Não dá para fabricar pneu dessa forma, tá certo? E outra coisa também, gente, olha só o que acontece. Vamos supor aqui que eu tenho aqui o meu polímero, certo? Com as cadeias aqui, ó, do meu polímero, ok? Então, as cadeias são todas dobradinhas. Aí, quando você puxa o polímero, essas cadeias, ela estica, por isso que tem essa elasticidade. Só que se você puxa mais ainda esse polímero, o que vai acontecer? Essas cadeias, elas começam a deslizar umas sobre as outras e não voltam. Olha, eu peguei aqui um polietileno de baixa densidade. Lembra que eu falei da sacola plástica? Tá bem? Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho essa de baixa densidade, lembra? Tanto que ele é transparente. Se eu pego essa sacola e eu estico essa sacola bastante, ó, tá vendo? Que ela vai se deformando, solta. Ela não volta, tá vendo, gente? Ela fica aqui, ó, ela fica deformada, ó. Porque as cadeias vão deslizando umas sobre as outras e se eu soltar, ó, ela não volta, certo? Que é dessa forma aqui. Então, gente, o que aconteceu? Charles Goodyear, estudando as propriedades desse polímero, certo? Na fabricação de pneus, sem querer, isso foi acidentalmente, ele derrubou uma mistura de polímero que ele estava trabalhando, o SBR, junto com enxofre num forno quente. E ele viu que na hora que ele jogou, esse polímero adquiriu, certo? Mais uma consistência de quê? De termoplástico, de termofixo e menos de termoplástico. Ou seja, ela resistia à temperatura sem se decompor, certo? E sem amolecer, né? Então, por isso dava para usar com pneu. Você já pensou usando um pneu
que ele não seja vulcanizado. O que que aconteceria? Quando estava quente, ele ia ficar o quê? Ele ia ficar mole e frio, a hora que você desse uma freada, ele ia se quebrar toda. Tudo bem? Quer ver? Pega a borracha, por exemplo, de escola. Aquilo é uma borracha natural. Se você quebrar aquilo dali, ó, com a mão você consegue tanto dar uma puxadinha como consegue quebrar. Quer ver um exemplo de borracha vulcanizada que você tem na sua casa? Olha aqui, ó, é aquela liguinha de dinheiro. Então, o que que acontece, gente? A liguinha, como ela é vulcanizada, você puxa, depois ela faz o quê? Ela volta à posição normal, sem o quê? Sem se deformar. E como que ocorre essa vulcanização? Veja bem, ó, eu tenho aqui, ó, o cis 1,4 poliisopreno. Por que que é cis? Lembra de geometria, isomeria geométrica? Olha só, o cis, por quê? Em cada dupla você pega o ligante menor. Então, entre esse aqui e esse aqui que tem a cadeia enorme, tá vendo? Igual aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa cadeia enorme? A gente vai pegar o menor, que é o CH3. Entre esse e esse que tem a cadeia maior, você pega esse. Os menores não estão todos do mesmo lado? Então, significa que ele é o cis. E o 1,4 poliisopreno, né? Que ela lá, a borracha que a gente tinha, o SBR. Aí, o que o Dia fez? Sem querer, ele pegou essa mistura e jogou, certo? E caiu sob um forno quente. E aconteceu aqui que formou entre esses polímeros pontes de enxofre. Então, o que que acontece? Quando você tem aqui o seu polímero, ok? Você tem aqui o seu polímero. Aí, ele fez aqui o que, gente? Pontes de enxofre. Quando você estica esse polímero, essa borracha, essas pontes de enxofre, elas ficam aqui. Aí, na hora que você solta, as cadeias voltam de novo para a posição de antes. Então, olha, aí você estica, certo? E depois, se você soltar, ela volta exatamente a ser o que ela é antes. E não igual a sacola que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, ó, que nem eu tô dizendo aqui embaixo, ó. Uma borracha não vulcanizada é mole e se rompe facilmente quando esticada. Já a borracha vulcanizada torna-se mais resistente, pois as cadeias estão presas umas às outras por pontes de enxofre. Tudo bem? Então, isso é exemplo de borracha vulcanizada. Então, agora o pneu é vulcanizado. Agora, veja bem, a borracha natural, tanto a borracha sintética, ela é branca. Professora, mas o pneu não é preto? Sim, é porque eles colocam, acho que é betume que eles colocam ali, para poder ficar a coloração preta. Tanto que os carros de antigamente, não sei se vocês já viram algum filme, eles tinham, o pneu era branco. Mas imagina conservar a limpeza desses pneus, entendeu? Então, eles colocam o preto exatamente para não aparecer tanto a sujeira. Tudo bem? Então, isso é uma borracha vulcanizada, certo? Que foi elaborada, descoberta acidentalmente por Charles Goodyear, né? Tanto que os pneus hoje, uma das marcas de pneu hoje é a da Goodyear, ok? Bom, terminando agora polímero de adição, só tem mais esses, vamos fazer só mais alguns exercícios aqui para gente, depois, na próxima aula, começar outro tipo de polímero, que é o polímero de condensação. Então, olha só esse primeiro exercício aqui. Uma porção de molécula do plástico poliestireno, lembra que era o isopor? É representado por, então aqui eu tenho um polímero. Qual o monômero que por polimerização dá origem a este plástico? Então a gente vai ver aqui, ó, que essa daqui, ó, é a minha unidade o quê? A minha unidade básica, que ela vai se repetindo aqui, ó, tá vendo? Ela vai se repetindo. Isso aqui, tá vendo que é um polímero normal, um polímero de adição. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui o anel aromático, tudo bem? Aí, aqui eu tenho carbono ligado e aqui CH, tudo bem? Certo? Então, o que que vai acontecer, gente? Vai formar uma ligação dupla aqui, certo? Para compensar o que você tem aqui. Então, aqui o quê? H também, ok? Então, esse daqui que a gente chama de estireno, ou vinilbenzeno, ou fenileteno, né? Tanto faz. Então, a alternativa correta aqui seria qual? Seria essa daqui, que é o estireno, ok? Certo até aí? Outra aqui, ó. Olha só essa daqui, que interessante.
O propeno é um dos produtos do refino do petróleo. Quando polimerizado, forma o polipropileno, um polímero de grande aplicação industrial. A ráfia sintética, utilizada na fabricação de sacos para condicionamento de cereais, é obtida a partir do polipropileno. Quanto às características do monômero e ou do polímero citado, é correto afirmar que, para ocorrer a polimerização por meio de uma reação de adição, é necessário que o monômero possua pelo menos uma insaturação, certo? Que se é polímero de adição, ele tem que ter pelo menos uma insaturação. Letra B. O propeno é um hidrocarboneto alifático saturado, não é? Tá vendo o "en" aqui? Significa que ele tem uma ligação dupla. Então, aqui tá errado. C. O polipropileno é um copolímero. Não. Por quê? Ele é formado do propileno. Então, todas as unidades, elas são iguais. Então, ele é um polímero normal. O copolímero é formado por dois monômeros diferentes. Então, errado. Ele não é um copolímero. Que vai formando propeno, né? Aí forma o polipropileno. Se durante a formação do polipropileno forem injetados gases quentes, aquele se expande, originando o isopor. Não, o polipropileno, o isopor é o poliestireno. Lembra? Por que forma o isopor? Você forma um polímero e na hora que você está formando polímero, começa a injetar gases, entendeu? Então, na hora que ele endurece, ele fica fofão daquele jeito, ok? Então, aqui é errado. Depois, a unidade de repetição do polipropileno é... Não, olha, gente, o propeno, ele é esse aqui, não é? Ó, CH2 dupla CH, aqui seria um CH3. Eu vou colocar aqui CH3, ok? Aí, o que acontece? Você não vai quebrar essa ligação P... Deixa eu colocar aqui direitinho aqui. O que mais me interessa aqui que é a ligação dupla, concorda? Aqui. Aí, quando você vai polimerizar na reação, aí você quebra quem? Você quebra a ligação π, certo? Quando você quebra a ligação π, o que vai acontecer? Esse carbono aqui, ó, vai ter uma valência livre, esse daqui CH, outra valência livre, e aqui é o CH3. Então, essa unidade aqui se repete N vezes. Então, esse daqui também está errado. Tudo bem, gente? Certo até aí? Então, veja bem, gente. Na próxima aula, a gente vai falar de polímero de condensação, certo? E depois a gente vai fazer uma aula só de exercício, onde para a gente poder diferenciar e ver ainda alguns exemplos ainda, né, de aplicação para você conseguir identificar um polímero de adição e um polímero de condensação, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.